Oi, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula. Nessa aula de agora, nós vamos trabalhar conteúdo da apostila, tá? Então, eu preciso que vocês peguem a apostila de vocês, lá na página 50, nono ano, por favor. Já? Pegamos? Tudo ok? Já, né? Então, vamos lá. Página 50, potenciação e radiciação com radicais. Ele disse assim: anteriormente, verificamos como efetuar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com radicais. Agora veremos como efetuar uma potenciação com radicais. Acompanhe o exemplo. Eu vou colocar o iPad aqui para que eu explique sem ele, tá bom? Porque fica ruim para eu explicar segurando, tá bom? Então, eu vou colocar aqui. Então, vamos lá. Eu peguei, gente, os exemplos que está na apostila de vocês. Mas antes disso, eu quero voltar um pouquinho. Primeira operação que a gente aprende, bem lá atrás, deixa eu me ajeitar aqui para não ficar feia para vocês. Primeira operação que a gente aprende lá atrás é adição, né? Então, a adição é a primeira operação. Depois que a gente aprende a adição, a gente aprende a subtração. Depois, multiplicação e divisão. Então, as 4 operações básicas são essas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Posterior a essas 4 operações, a gente aprende a potenciação, que é a quinta operação, né? Essa potenciação, ela tem algumas propriedades que nós já vimos, né? Multiplicação de bases iguais repete a base, soma os expoentes. Divisão de bases iguais repete a base, subtrai os expoentes. Potência de potência, por exemplo, 2 ao quadrado que ainda é elevado a uma outra potência. Repete a base, multiplica os expoentes. E aí, depois da potenciação, a gente tem a sexta operação, que é a radiciação, ou a raiz quadrada, raiz enésima de um número qualquer. E aí nas outras aulas, nas aulas anteriores, nós aprendemos como a gente soma, como a gente subtrai, a gente multiplica, a gente divide. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar lá no canal da sala, tá? Do nono ano, para que vocês possam rever essas aulas onde eu trabalhei adição, subtração, multiplicação e divisão de radicais quando eles têm o mesmo índice e quando eles têm índices diferentes, tá? E aí hoje eu vou colocar aqui pra vocês, eu vou virar pra cá. Gente, eu não sei escrever daquele lado lá. Oi, gente, meu nariz aí tá querendo gritar. Potenciação e radiciação com radicais. Ou seja, como é que nós vamos resolver potência e raiz ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá. Coloquei aqui alguns exemplos que é da apostila de vocês, tá, gente? Então, lá na página de número 50. Vamos lá. Potenciação e radiciação com radicais. Coloquei aqui 4 exemplos. Então, vamos começar com o exemplo de número 1. Eu tenho, preste atenção, raiz quinta de 2 elevado à quarta, tá? Então, eu tenho raiz quinta de 2 elevado à quarta. Tia, como assim? Eu já sei que potência, o que é uma potência? É eu distribuir aquela base pela quantidade de números que tem lá em cima. Então, por exemplo, se eu tenho 2 ao quadrado, eu vou pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Se eu tenho 2 ao cubo, significa que eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Se eu tenho 2 à quinta, eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes. Então, essa aí é a minha potência. É a distribuição da multiplicação. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, se eu tenho raiz quinta de 2 elevado à quarta, significa que eu vou ter raiz quinta de 2 quantas vezes? 4. Significa que eu vou multiplicar raiz quinta de 2, 1, 2, 3, 4 vezes. Tia, como assim? Vem comigo. Olha,
Se eu tenho raiz quinta de 2 à quarta, eu vou ter, preste atenção, raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 2. Entendemos aí? Raiz quinta de 2, 4 vezes. Tia, eu posso simplificar? Posso. Lembra que nós já fizemos isso? Se eu tenho base, se eu tenho radicando, base não, perdão, se eu tenho radicando de mesmo índice, eu posso juntar todo mundo dentro de um único radical, porque os índices são os mesmos. Então, olha, eu vou ter raiz quinta, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Gente, eu vou colocar aqui, tá? Raiz quinta, 1, 2, 3, 4. Tia, o que foi que a senhora fez? Foi que eu fiz. Se eu tinha radicandos, perdão, de mesmo índice, então eu conservei um sinal de radical, aqui ó, certo? Conservei um sinal de radical, deixa eu me ajeitar aqui, e repeti a quantidade de vezes que eu tinha o radicando. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, igual, raiz quinta, qual é a base? 2. Multiplicação de bases iguais, repete a base, soma os expoentes. 1, 2, 3, 4. Ou seja, precisa eu fazer esse processo todo? Não, não precisa eu fazer, eu só fiz aqui para que vocês entendam como foi que eu apliquei a minha propriedade, tá? O que foi que eu fiz? Eu distribuí a minha base, que era raiz quinta de 2, 4 vezes, porque a minha potência era 4. Depois eu percebi que os meus índices eram todos iguais. O que foi que eu fiz? Eu conservei um radical, conservei um índice porque eram todos iguais e repeti o meu radicando, que era 2. Então eu tinha ele 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho raiz quinta de 4. Tia, como é que eu poderia fazer? Muito simples, ó. Precisava eu fazer isso aqui? Não, eu só fiz para que vocês entendessem. Olha, se eu tenho raiz quinta de 2 elevado à quarta, eu posso dizer que eu tenho raiz quinta de 2 elevado à potência 4. O que foi que eu fiz? O 4 que estava fora veio para dentro do radical. Simples. Precisa desse processo? Não. Eu só quis mostrar para vocês como que nós vamos, como é que a propriedade é aplicada. Então, olha aqui, por exemplo, vou apagar aqui, tá? Então, por exemplo, aqui. Exemplo 2. Raiz quadrada, lembra que quando o sinalzinho do radical, o sinal da raiz não tem índice, é porque vale 2. Então, raiz quadrada, ó. Raiz quadrada de 5 elevado a 3. Como é que vai ficar, tia? Raiz quadrada de 5, o 3 que está fora vem para dentro da raiz. Ok? Vamos ver outro exemplo? Tia, se eu tiver, por exemplo, raiz cúbica de 2 elevado a 4. Como é que a gente faz? Tia, a mesma coisa, olha. Eu vou ter raiz cúbica de 2 elevado a 4. Ok aí? Certo? Então, vamos lá. Se eu já sei isso, eu vou passar para o próximo exemplo, tá? Então, aqui foi só a base. Isso aqui foi só para vocês entenderem que a potência que está fora, ela vem para dentro da raiz. Ó, a potência que está fora, ela vem para dentro da raiz, tá? A potência que está fora vem para dentro da raiz. A potência que está fora vem para dentro da raiz. Cinti, então aqui, como é que nós vamos fazer? Aqui eu tenho 2 raiz cúbica de 3. E aí, tia, como eu posso fazer? Preste atenção. Eu tenho 2 e tenho raiz de
3. Os dois são elevados a uma mesma potência. Qual é? O 5. Então, eu vou transformar esse 5 em expoente. Olha, eu vou ter 2 elevado a 5 vezes, olha lá, raiz cúbica de 3 elevado a 5. Entendeu o que foi que eu fiz, gente? Não, tia, faça de novo. Faço sim. Olha, eu tenho 2 raiz cúbica de 3 elevado a 5. Então, eu tenho 2 elevado a 5 vezes raiz cúbica de 3 elevado a 5. Tia, por que a senhora colocou entre parênteses? Porque eu tenho sinal do radical aqui, então eu coloco entre parênteses. 2 elevado à quinta, olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32. Vezes... Eu tenho, preste atenção que eu estou fazendo separado. Eu tenho raiz cúbica de 3 elevado a 5. Qual é a regra? O 5 que está fora vem para dentro. Olha, raiz cúbica de 3 elevado a 5. O que estava fora vem para dentro. Tia, posso fazer mais alguma coisa? Posso. Eu posso transformar esse expoente num índice de mesmo valor. Então, por exemplo, eu vou ter raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Eu fiz a decomposição, certo? Olha, o 5 eu transformei no expoente 3 e depois eu transformei o que sobrou no expoente 2. Olha, 3 mais 2, 5. Tia, por que a senhora fez isso? Para que eu tenha índice igual a potência. Então, de novo, vamos lá. Vamos repetir aqui rapidola. Raiz cúbica de 3 elevado a 5. Qual é a propriedade? Raiz cúbica de 3. O 5 que está fora vem para dentro. Vou transformar esse 5 numa potência 3. Ó, vou ter, não preciso de parênteses não. Raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Olha, 3 mais 2, 5. E agora, tia, eu corto, ó. Tan, tan. Lembra quando são iguais? Corta. Então, ele sai da raiz. Como esse aqui, olha, não tem como eu cortar, porque aqui é 2 e aqui é 3, então ele continua. 3 ao quadrado. Certo? Então, eu venho e coloco aqui. 3 raiz cúbica de 3 ao quadrado. Certo? Tem uma multiplicação aqui. O que foi que eu fiz, gente? Olha, esse eu resolvi aqui embaixo, tá? Para só colocar o resultado. Ó, agora eu multiplico 32 vezes 3. 32 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 96. Raiz cúbica de 3 ao quadrado. Tia, posso resolver a potência? Posso. Então, eu vou ter 96, raiz cúbica, 3 ao quadrado, 9. Ok aí? Alguma dúvida? Vamos para o exemplo de número, cadê? 4. 6, raiz quadrada de 4 menos x elevado a 4. Então, vamos lá. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, tá, gente? Eu vou apagar aqui, tá? Porque nós vamos precisar desses. Vamos lá. Primeiro, mesma coisa daqui. Eu tenho 6 ao quadrado e depois eu tenho raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Então, vamos separar. Olha,
6 ao quadrado vezes raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Ok aí? Então, vamos lá. 6 vezes 6, 36. Vezes, vou cortar, ó, eu corto o quadrado com o radical, porque são iguais. Eu tenho raiz quadrada e aqui eu tenho quadrado, certo? Quem foi que saiu aqui, ó? 4 menos x, certo? Posso? Não, coloco parêntese. E agora, tia, o que é que eu faço? Ó, quem está fora multiplica quem está dentro. Então, eu tenho 36 vezes 4, depois eu tenho 36 vezes x. Distributiva, ó, chuveirinho. Quem está fora multiplica quem está dentro. Vamos ver aqui, ó. 36 vezes 4. 6 vezes 4, 24, sobe 2. 4 vezes 3, 12. Com 2 que subiu, 14. Então, deu 144. Menos 36 vezes x, 36x. Deixa eu ver se ele igualou a zero, gente. Não, ele parou aqui. Parou aqui. Ele não igualou a zero. 144 menos 36. Tia, não entendi. Vamos de novo. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, viu? Depois vocês vão aprender isso aqui. Olha, 6 ao quadrado eu vou dar cada base para uma potência. Vezes raiz quadrada de 4 menos x, também elevado ao quadrado. Por que, tia, que a senhora colocou parêntese? Porque aqui eu tenho a raiz, tá? 6 ao quadrado é 36. Vezes, olha, gente, eu tenho 6 vezes raiz de 4. Então, raiz quadrada de 4. Então, a multiplicação que tem aí, tá? Olha, raiz quadrada com a potência 2 com quadrado, corta porque são iguais. Ó, raiz quadrada com quadrado, corta. Quem foi que sobrou? 4 menos x. Posso? Não, coloco parênteses. Isso aqui é um produto notável. O que é que eu faço agora, tia? Chuveirinho. Quem está fora multiplica quem está dentro. Vamos lá. 36 vezes 4, 144, que nós já resolvemos. Menos 36 vezes x, 36x. Pronto. Tia, por que a senhora vai parar a conta? Porque aqui eu tenho x, aqui eu não tenho x, então não posso resolver eles dois. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me acionar, que eu estou aqui para esclarecer tudo o que precisa ser esclarecido. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!